Olá, Diversos Players! Sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. A cada conexão, damos um passo a mais rumo ao retorno triunfante do bebê. Mas não se engane, o episódio de hoje é tenso. A gente vai ter um resgate aí nas montanhas e a necessidade urgente de fortalecer ainda mais os laços entre os pontos desconectados desse mundo. Mas se você caiu de paraquedas por aqui, seja bem-vindo. Essa é a nossa jornada intensa por Death Stranding. Tem playlist dessa saga e outras sagas com experiências igualmente insanas por aqui. Confere depois na descrição. E se curtiu o conteúdo, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Passa na aba da comunidade, segue nas redes e confere os links de afiliados. Tudo isso mantém o canal firme e forte nessa travessia, porque as memórias nos ligam, mas são os gestos que constroem pontes, galera. Vamos jogar! Estamos aqui de novo, Diversos Players. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos saudáveis? Todos felizes? Espero que sim. E seguindo aqui com a nossa jornada rumo ao oeste, temos aqui um e-mail para ler. E-mail. O alpinista. Pedido. Minha esposa e eu estamos bem, mas precisamos de outra coisa. Caro Sam, minha esposa já está melhor, graças a você. Agora sei o tipo de apoio que a UCA pode oferecer. Ainda não conheço muito sobre a Rede Kiral, mas agora somos parte dela e as coisas estão melhores assim. Tenho algo que gostaria que entregasse a um amigo. Poderia passar por aqui quando não estiver muito ocupado? Eu ficaria muito grato. Beleza, cara. Então, vamos lá. Vamos ver quem é esse amigo aí que precisa entregar coisas, né? Seguindo aqui. Agora, escaneando o ID da... Beleza. Nesse vídeo a gente vai fazer várias entregas até chegar lá em cima, né? Todas as armas ficarão bloqueadas até... Mas, primeiro, vamos ao que importa. Pedidos padrão. As entregas dos robôs, né? Certo, tudo que a gente não vai entregar agora, a gente vai mandar os robôs entregarem, tá, gente? Então, ó, isso aqui, são esses dois. Vou começar por eles, então. Mas só tem um robô, me antecipei. Certo. Pedidos padrão. Vamos lá, chuva temporal a gente não vai fazer. Esse também não, nem esse. Esse é possível a gente fazer. Então vamos começar aqui. O que ela quer? Entregar cerâmica. Cerâmica é bom, a gente precisa. Tá, pro médico também, né? Medicamentos experimentais. Aí tem aí o desenho do medicamento. Quem mais a gente vai ajudar agora? Filho do escritor, a gente tem a ideia de colocar ele na rede Kiral também, né? Entrega a carga solicitada para o filho do escritor com menos de 40% de dano. Textos raros. Que textos não são raros, né? Ultimamente. Lake Knot. A gente não vai para lá agora. Não vai para cá mesmo agora. Quem mais nós temos aqui? Salt também não. Para Mountain a gente pode levar. O que ele vai querer? Medicamentos especiais, beleza. E o que nós temos aqui? Gás venenoso. A gente pode levar isso aqui também. Entregue uma mais unidades da carga solicitada para Mountain Knot City. Gás tóxico adquirido por terroristas por meios misteriosos. Então, beleza. Acho que se couber vai ser uma boa entrega, viu? Não vamos levar nada daqui. Vai ser nessa caminhonete. Vamos ver se vai caber os trecos tudo, né? Nossa, coube com espaço. O que nós temos aqui? Isso aqui é pra gente doar. Já vou tirar daqui. Temos aqui o pedido pro Sam, que é o resgate do nosso novato ali. Vamos resgatá-lo também. Um portador novato a caminho do centro de distribuição ao norte de Mountain Knot City acabou se perdendo dos amigos e agora está com problemas. Parece que ele vagou para muito longe. Precisamos de alguém com experiência em transportar carga humana para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Beleza, vamos nessa.
Nesse a gente não precisa levar nenhum item, né? Então... mais tranquilo. Beleza, a gente tem no stand de tiro aí, né? Campo de tiro, no caso. Também tem alguma coisa, acho que é como vai usar a escopeta, mas vamos ver. Beleza, vamos lá. Exercícios. Ah, tem bastante exercício aqui, hein, galera? Caracas. Faz tanto tempo assim que a gente não vem? Não, é só de escopeta lá. Vamos lá, destrua todos os alvos. Vamos começar por esse aqui, então. 32 alvos. Caracas. É alvo, hein? Bem, escopeta, tiro de perto, né? Vamos lá. Libera aí pra gente. Essa escopeta, ela atira balas de normais, né? Ó, pipoco no coco. É, quando eles não revidam é mais fácil, né? Aproveita pra ir recarregando, né? Vamos o refém. Vamos ele. Ui, quase. Quase atirei no refém, hein? Caracas. Tem 19 ainda? 19 acho que vai dar pra... Se bem que são 32, né? Vou levar mais um. Tá de graça, né? Beleza, um já foi. Temos aí um refém. Temerário demais, eu diria, né? Um disparo pra 3, hein? Eu gosto desse número. Vai parar bem aqui, ó. Vem aqui, ó. Droga, ele, hein? Poxa. Economizar, né? Bala, poxa. Vem aqui, ó. Aí, ó. É que não foi mal, hein? Não sou muito bom com armas de fogo, mas tá aí. Terceira pessoa eu acho mais fácil que jogar em primeira. Vamos lá, um A. Tá ótimo. Pensei que ia tirar um C. Certo, aqui os próximos. Lembrando que aqui é pra gente conhecer, né? Os recursos. O meu foco aqui não é ter melhor pontuação, nem nada disso. É só eu ver como usa e vocês verem como usa também. Então tá, agora aqui são contra os mulas, hein? O negócio já é mais intenso. Ó, toma! Toma! Vamos esconder aqui. Olha, não é difícil usar a escopeta, tá, gente? Eu tô vacilando. Porque o negócio é atirar perto, né? Usar esses pontos que não acelera, né? Opa! Oh, segura sempre. Cadê a arma? Aê! Menino, abandonando a arma assim no campo. Pronto. Só 13. Tá dando já. Onde estão os outros? Estão na casinha. Pronto. Foice, todos. É, minha arma mais favorita agora. Mais favorita? Será que existe essa palavra? O uso dessas palavras, na verdade? Um pouco redundante, mais favorita, né? E aí, logo um S. Maravilha. Beleza. O próximo... Mais terroristas. Ui, 2 exercícios com terroristas. Ah, tá. Agora a gente tem mais armas pra usar. Isso aqui.
Olha aí, já começamos bem, hein? Olha aí. Granada! Tem mais? Olha, tem mais. Beleza. Não, pera aí, gente. Olha um negócio pra vocês aí. Ixi, muito longe. Não funcionou ainda. Não achei que ia funcionar, não. Esse aqui tá vivo ainda? Caracas. Vamos lá por aqui. Oh, nem é por aqui? Por onde que é? Ah, tá, por aqui. Subir as escadas. Nossa, eu não lembro de já ter vindo nesse cenário. Acho que ele é novo, hein? Olha, tô esperando, é? Cadê vocês? Deixa eu ver vocês. Oi? Tchau. Ô, Sam, o que você tá fazendo? O menino Sam tá doidão. Nossa, eu acho que nesse eu vou mal, hein? Caracas. Não é um armamento difícil de usar, mas eu sou um zero à esquerda nesse... no uso desse tipo de equipamento. Escondidinhos, ó. Tá ali. Legal. Tem que ver se vai dar a energia que eu tenho, né? Bem no finzinho dela. Não é por falta de sangue, bolsa de sangue que eu tenho. É por falta de tempo mesmo, que eu não tô esperando ela energizar. Legal. Falta só 2, acho que dá. Ah, talvez não. Talvez eu esteja sendo muito otimista. Ou não. Aí deu. Maravilha. Olha aí, um exímio atirador. B. Nossa, um S, maravilha. Certo, agora... Aquele era o último, tá, gente? Do stand lá, então já vou para as missões aqui. Vamos seguir aqui a nossa missão de ajudar o casal alpinista, né? E resgatar aí o bebê. Né? Boa viagem. Olha aí essa geringonça aqui. Vamos ver como é que ela funciona. Eu nunca usei, tá, gente? Tô aqui com vocês agora. Vamos ver. Usar catapulta. Aí pega um item. Vamos ver aqui. Cerâmica. Não, essa aqui tem dona. Essas aqui não pode. Equipamento. Vamos pegar um material assim. Vamos ver. Colocar... Dá pra colocar mais coisas, hein? Bacana. Vamos colocar só uma, né? Certo. E aí a gente mira. Só que vai ser bom, hein? Ó, vai longe. Tá. Deixa eu ver onde a gente tem no mapa mais fácil, né? Tá mirando aqui, ó. Aqui é o máximo que vai. Então eu vou atirar aqui só pra ver qual é que é. Pra gente não perder a carga. Então vamos atirar aqui. Vamos lá. Dá pra abrir o paraquedas. Que da hora. Muito bom. Caracas, que da hora. Vou deixar uns joinhas aqui. Gostei, hein? Talvez eu não use pra nada, gente, de verdade. Não consigo imaginar nenhuma usabilidade pra mim no momento. Mas... interessante, né? Aí fica ali. Jogado.
Vou pegar porque isso aí é pra gente reconstruir as passagens, né? Caracas, que bacana. Eu abri o paraquedas antes, acho que dava pra... Aqui a gente pega. Deixa na caminhonete. Meu, sensacional. Adorei. Muito criativo mesmo. Ai, gente. Ainda tem pessoas, eu respeito, tá? Não... Tem pessoas que não gostam desse jogo. Vocês acreditam nisso? Respeito, mas assim, perdendo a oportunidade de conhecer um jogo incrível. Ai, ai, viu? Vamos lá, beleza. Primeira ida vai ser no menino ali, ó. Opa, ali. Só tô indo por aqui, porque tem um tequinho ali pra construir. Mas eu posso ir lá também depois, né? Vou seguir aqui primeiro. Não tem estrada de qualquer forma, então não vai fazer diferença se eu for pra lá primeiro. Ah, vai fazer diferença. Se ele tiver alguma coisa pra eu entregar, aí eu não vou ter espaço na caminhonete. E aí, tem que ficar de olho nesses detalhes, galera. Aqui, querendo ou não, eu vou descarregar um pouco da caminhonete, né? Então eu vou poder pegar mais entregas, né? Isso aí, se tudo der certo, Sam, vai ser nesse vídeo que a gente vai encontrar o Lu de novo, hein? O Deadman prometeu. A gente só precisa colocar mais uma pessoa, mais um abrigo, né, no caso, na rede Kiral. Será que a gente reconstrói essa, galera? Metais estão no máximo. Não foi dessa vez, não. Nossa, ligas especiais. Por que eu peguei ligas especiais? Ah, tá. Isso aqui é de missão. A gente não pode usar, ó. O que a gente pode usar é só o que tá solto na caminhonete. Faz sentido, né? Porque se numa dessa você entrega o que era da encomenda, ferrou, né? Entrega a encomenda da galera pela metade, né? Oxi, tem alguma coisa nossa aqui? Ah, tá. É os negócios tóxicos, né? Oxi, mas tem mais lugares, não é possível que tenha só aqui. Aí fica cada vez melhor, hein? Eles devem ter espalhados pelas caixas, né? Tudo bem, faz parte de pegar, então eu já pego aqui já. Ó, gás venenoso. Aqui tem 12, então tem outras 8 em algum lugar por aí. Já foi. A ideia é a gente levar todos, tá, gente? Não é levar só um, não. Só vou entregar aqui pro filho do escritor, né? Porque se a gente colocar ele na rede Kiral, a gente fica um passo à frente aí de encontrar o bebê. E agora a gente tem mais bebês na história, né? Tem o bebê que o Sam vai pegar de volta, né? E tem o bebê do casal que vai nascer já, né? Tá pra nascer, no caso. Nossa, mas esse filho do escritor aqui, ele é bem relaxado, né? Sempre tem uma encomenda aqui, ó. Caracas, meu amigo. Se eu não tivesse que colocar você na rede, eu não pegava não, viu? Seu preguiçoso. Beleza. Virando aqui o nosso carrinho. Escaneando agora. Escaneando Palhinha. Liga Fragile Express verificada. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Tem uns livros na estante, bem legal, né? Beleza, vamos lá. Carga solicitada. Você parece bem, Sam. Pronto pra tudo. Tá muito bom. Melhor do que bom. Melhor do que bom.
Não bom bastante, né? Se cuida, Sam. Vou chamar você de novo. Até mais. Certo, ele já entregou o pedido que a gente pegou, né? Pra quem que é? Que ele quer que entrega? Para Lake Knot. A gente não vai para Lake Knot agora. Então é isso. É isso da parte dele. Não conseguimos aí fazer ele entrar na nossa rede. Nossa, tá tão quente aqui agora que eu percebi que eu não liguei o climatizador. Aí é pra cozinhar mesmo, né? Opa, calma. Eu ali ligar o climatizador, galera. Ali não, né? Ele tá aqui próximo de mim. Mas não tão próximo que eu não tivesse que me esticar um pouquinho pra pegar ele, sabe? A gente tem que ir lá pro território das mulas não, dos terroristas, né? Pula! Aqui tem mais 8 caixas ainda pra gente pegar. Você faz muita falta, neném. Mas aqui a gente já abateu eles, né? Eles estão dormindo. Ah, a gente tem metal, não tem? Acho que eu peguei metal. Precisar comprar outro fone de ouvido, galera. Esse fone aqui já tá indo para um lugar onde os fones vão quando eles não servem mais, sabe? Poxa, aí deu ruim, né? Porque, ó, ou eu ponho um 1000 e perco um monte. Ah, nem tanto. Vou perder 100 só. Sem problemas. 100 dá pra a gente viver com o drama. Vou colocar umas 500 aqui só pra... Aí, pronto. Beleza. Só pra ficar mais próximo do nosso objetivo, né? Vocês viram que faz muita falta, né? Uma estradinha aqui e tal. Daria pra cobrir com as tirolesas. Mas eu acho que tem lugares e lugares que você precisa colocar tirolesa. Mas é opinião minha, né? Se você quiser colocar tirolesa todos os caminhos, é com vocês. Não tem problema nenhum. Tendo banda pra usar, vai usando. Olha lá, a gente apagou eles mesmo. Vamos ver aqui. Beleza, azulzinho. Azulzinho dá pra gente ir de boas. Pegar o gás venenoso. Agora a gente consegue completar todas as estrelas de Mountain North. A Loki vai ficar felizona, né? Ando. Às vezes o jogo pega umas câmeras que totalmente desfavorecidas, né? Escopeta de choque, carga. Não, isso aqui não me interessa. Ligas especiais também não me interessa. Tá faltando carga aqui, hein? É, tá faltando mesmo. Certo, onde estaria as outras, né? Tem outra caixa dessa, será? Ah, tá, eu lembro onde tem uma. É, mais pra trás ali, perto da florestazinha que tem ali. Eu acho que tem outra caixa. Ixi, tá, entalou? Epa. Aqui não vai estar, não. Tá, beleza. Ali, ó. Aquela área ali, ó. Só que eu preciso de um... Ah, ali, ó, no canto. Sabia que tinha uma parada na floresta, ó. Preciso de um poste, né, pra recarregar. Não vou pisar no acelerador aqui, porque senão a gente vai ficar sem carga pra voltar. Os terroristas são muito loucos, né? Porque eles pegam as coisas, dividem nas caixas e eles não vão usar pra nada. Vai entender, né? Acho que tem coisas que a gente só não entende mesmo, né?
Beleza, o que mais eles têm aqui? Opa, cerâmica, muito bom. E só. Ligas especiais a gente não vai usar. Show. Acho que a gente tá com as 20 agora, né? Pegou, beleza. Olha lá, 20 de 20, ó. Então aqui já tá certo. Daqui a gente vai lá na fotógrafa, ver se ela tem algumas missões lá pra cima e a gente sobe. Entrega o que tem pra entregar, vai no alpinista, pega a missão dele e faz também a missão dele. O objetivo aqui é trazer de volta o bebê, tá, gente? Esse vídeo só vou parar ele quando a gente conseguir trazer o bebê de volta. Vamos trazer ele de volta para nós. Vamos ver se ele sendo jogado aí, ó. Vamos recarregar as nossas baterias. Será que chega até aqui? Ah, cerâmica, né? Que ele quer. Mas 480 aí pra você, peraí. Só observa. Cuida aí, meu. Já tá cansado já? Aí, ó, cerâmica. Boa. Ah, dá pra gente ver o que precisa nos postos sem ter que ir até eles, tá, gente? Ó. Aqui precisa de metal, ó. Eu tenho metal. E onde mais precisa de metal? Ah, tá. Eu tenho que fazer essa... Ah, não. Aqui é o portador. Nada a ver. Tô viajando. Mas eu tinha esquecido dele, hein? E aqui precisa de metal também. Colocar duas flagzinhas para eu saber onde é. Pra gente não perder de vista onde precisa de metal. Aí é só olhar aqui, ó. A e B, ó. Ixi, o B é lá no fundo, eu não vou lá não. Eu achei que era desse lado aqui, ó. Mas eu me enganei feiaço. Nossa, o cara tá aqui, ó. Ai, talvez dê pra resgatar ele, hein? Antes de subir, não sei. Precisa de um lugar mais seguro aí pra passar. Ali eu acho que é um lugar seguro, vamos ver. Vamos carregar primeiro, né? Vamos colocar aí os burros na frente da carroça. Senão ela empaca, né? Foi. Agora só esperar carregar. Nossa, desculpa, gente. Falhou a voz aqui. Carregando. Aproveitar para tomar uma aguinha. Tomem água, muito importante. É isso aí. Vamos, vamos, vamos. Tá enchendo aí. Pode dar um upgrade, né? Pra melhorar aí a estrutura, mas a gente vai usar esse metal para arrumar as estradas. Então vamos economizá-lo. Certo, aqui tá amarelo, né? Amarelo a gente pode ir de boa. Ó, uma âncora de escalagem começou a deteriorar. Não é um problema para nós, porque a gente não tem interesse nenhum em âncora de escalagem, né? Olha, o cara tá bem ali, ó. Como é que a gente chega ali, né? Bem ali significa muitas coisas. Então dá pra subir por aqui, ó. Mas vamos lá, uma coisa por vez. Vamos primeiro aí entregar a... Entregar não, pegar, né, as coisas pra... Nossa, eu achei que era mais perto, hein? Verificando o ID. Aprovado. Nossa, quase 1 quilômetro de distância. Não tá perto, não. Tá longinho o menino ali. Certo, vamos ver aqui os pedidos pro Sam. A gente não vai pra lá. A gente vai pro alpinista. Parte da nossa missão é ir pra lá, então. Vamos pegar aqui. Câmeras antigas. Certo. Estação Norte.
A gente não vai pra lá agora. A gente não vai pegar isso aqui agora. E Mountain Norte a gente vai, então... Beleza. Fotografias antigas. Vou colocar aqui na caminhonete. O que a gente pode fazer também... Bem, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Eu vou deixar todos os itens aqui. Vou resgatar o alpinista. Não, isso aqui não, né? Peraí. Eu dei uma emocionada ali. Peraí, gente. Trator eu vou ficar. Âncora eu vou ficar. Escada também. Beleza. Isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui também não. Ah, mas isso aqui tá dentro do carro. Gente, eu tô perdidinho hoje, hein? Tá, quero isso. Deixa eu pensar aqui se eu vou conseguir transportar, porque depois que eu estiver levando ele, eu acho que eu não consigo transportar nada disso. Ah, não vou levar. CQPs, porque a gente vai colocar tirolesas, né? Eu acho que dá pra levar eles na tirolesa, então não tem muito segredo. Certo, eu só esqueci de fazer uma coisa, né? Colocar isso aqui no armário privado, porque senão a gente vai ficar muito longe, vai perder, vai se ferrar, né? Então tudo isso aqui eu preciso colocar no armário privado. O que acontece? A caminhonete vai ficar aí, né? Eu vou deixar ela aí. Sua contribuição. Só que se ela estiver carregada e eu ficar muito longe, pode ser que eu perca. Vai demorar pra voltar. Essa? Não, já vou pegar as coisas de volta, fica tranquila. Não vou deixar aí pra vocês, não. Ocupando espaço. Tá, vamos lá então. Eu vou... A ideia é subir, resgatar ele e descer. Só espero que eu não vá perder esses itens que eu tô levando, né? Mas vamos lá. Abóboras são com uma arca de Noé. Nossa, esse cara tá bem loucão, né? Mas vamos lá, se ele tiver argumentos bons, né? Ultimamente eu não costumo dizer que nada é mentira mais, gente. Se você tiver bons argumentos, poxa, eu acredito. Nossa, colocaram uma EP aqui, que mau gosto. Vamos ver... Camarada, beleza. Se a gente tivesse com o esqueleto normal, aqui estaria sendo mais difícil a gente fazer, viu, gente? Ó, é pra ir no modo patins, modo roller. Deixa eu ver se dá pra pôr uma... Claro que eu não vou pôr aqui, tá, gente? Só ver mesmo. Eu quero pôr uma tirolesa pra facilitar depois. Pra voltar, né? Porque eu não quero voltar isso aqui tudo andando. Se der pra voltar de tirolesa, melhor, né? Opa! Olha aí, hein? 250 aqui, beleza. Mas conecta onde isso? É 226. Dá pra ir mais longe ainda, hein? Dá pra subir mais. Será que dá pra subir por aqui, gente? Vamos lá, Sam. Sam, metade homem, metade cabra. Subindo aí. Ele sobe melhor se não tiver nada na mão, né? Óbvio. Ah, até correndo o bicho tá. Caracas, tá animado, hein? Isso aí, Sam. Animação, cara. Beleza, aqui ainda tá pegando. Nosso amigo tá ali, ó. Opa, coisa boa, hein? Enquanto estiver pegando o sinal é ótimo pra gente, tá? Não tá pegando mais. Por que será? Obstáculo. Então a gente já entendeu que o máximo vai ser aqui, ó. Certo? Vou colocar uma tirolesa aqui. E vamos seguir. Sai, obrigado, hein?
Certo, aquele ali é o nosso ponto. O bom é que se alguém pegar essa missão, tiver no mesmo mundo que o meu aqui, vai ter um esqueminha prontinho pra chegar na... Nossa, não acredito. Será? Vamos ver. Ah, não, tá longe, ó. Mas mais pra lá eu acho que vai dar, hein? 350. O limite da tirolesa. 353. E foi. Aqui tá fora do alcance ainda. Ué, não é 350? Ou é só 300? Eu fiquei em dúvida, hein? Obstáculo detectado. Oh, coisa boa. 300, gente. Então, ó, essa aqui tá conectando com essa que a gente colocou ali agora. Então, beleza. Vamos colocá-la aqui. Nosso caminho tá aqui. Então vai dar certinho. Nossa, que maravilha, gente. Caramba, se o bebê tivesse aqui, ele estaria apreciando isso, hein? Nossa, a gente tá com uma roupa branca, é isso mesmo? Como foi que a gente trocou as roupas? Eu nem vi. Beleza, vamos lá para a próxima. Tomar cuidado para não bater em nada. Imagina a força que esse cara tem que ter no braço para fazer essa travessia, galera. Na moral. Uma argolinha que sustenta o cara. Ai, Deus. É muito pra minha cabeça. Vamos ver se a gente consegue já colocar uma... Ah, acho que não vai dar porque não tem... Tá desconectado da rede, né? Ah, mas já deu pra chegar bem perto, né? Mesmo que a gente não consiga colocar uma tirolesa ali porque não tem rede, eu acho que precisa da rede pra pôr. É, não tem rede, ó. Tem um gerador sendo deteriorado aí em Capital Knot. Mas faz tempo que a gente não vai pra lá, né? Todos os lugares que a gente passou dá pra voltar, tá, gente? É só usar lá o guarda-chuva da Fragile. E aí a gente consegue voltar pra esses lugares, né? Eu não vou fazer a volta porque eu não tenho interesse em voltar lá. Mas se vocês tiverem, podem fazer, só não dá pra levar carga, tá? Carga eles não permitem levar. Acho que é o cara aqui, não é? Caído? Ixi, será que ele tá precisando de um xarope, gente? Botas super espelhadas. Ficar aquecido. Vamos pegar a botas super espelhadas. É isso mesmo, é ele. Ixi, acho que ele já foi, hein? Sam, achou um portador desaparecido, né? Vamos dar a ajuda que ele precisa. Nossa, mas ele tá... Ah, não, tá vivo, ufa. Achei que ele já não tava mais entre nós. Isso. Volte com ele em segurança. Certo, pode deixar. Mas antes, deixa eu ver se eu consigo levar meu trator de volta. É bom que a gente... Mentira, dava pra fazer isso desde sempre. E eu nunca fiz. Olha aí, aprendendo aqui com vocês, hein, gente. Você pode não levar nas costas, mas dá pra você levar um tratorzinho. Agora, pra ficar melhor ainda... Onde que eu tenho que levar ele? É aqui?
A unidade de carga sendo transportada atualmente. Resgate o portador. Poxa, tem que voltar lá. Não estava nos meus planos, hein? Bem, pelo menos aí a gente já resolve essa situação, né? De quebra já construí um caminho ali pra usar, né? Outras pessoas usarem, então. Vamos lá, colocar aqui. Eu acho que não tem motivo pra não conseguir usar a tirolesa por aqui, mas... quem sabe, né? Só marcar aqui pra não me perder, né? Mas é uma linha reta. Poxa, eu sei, gente. Eu sei, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês na maior sinceridade que eu posso. Que é permitido. Eu sou um zero à esquerda com relação à geografia. Eu me perco assim, num círculo. Você me coloca num bairro que é um círculo e eu me perco. É bem ruinzinho assim de... meu senso geográfico é horrível. Me atrapalhava mais quando não tinha GPS. Quando o GPS era uma coisa mais restrita, assim. Hoje em dia, com GPS, eu vou pra qualquer lugar. Mas sem GPS, nossa. Que tristeza. Ó, dá pra ver onde a linha termina da conexão que a gente tem. Bem ali, ó. Nossa, tem umas cristais reais ali, ó. Nossa, que surpresa agradável. Cortesia de Beating Elbows. Cotovelos que mordiscam, é isso? Ai, Deus, essas traduções que o professor pega. Vixe. Falar nisso, galera, tem cupom de desconto aí da Good Start, tá? Link do aplicativo deles. Dá pra acessar de graça, tá bom? É uma aplicação gratuita. Mas tem a Premium. Se vocês quiserem usar aí a Premium, é só usar meu cupom, 15% de desconto. Dá uma passadinha lá. Vocês gostam do conteúdo? Já de quebra estudo um pouco? Uma boa. Recomendo, tá? Eu gosto bastante. Sou aluno da escola. Pessoas maravilhosas, dedicadas. Acho que vocês vão gostar, viu? Recomendo. E aquilo, né? É de graça. Vocês usam lá, testam. Se vocês gostarem, quiserem dar uma aprofundada, use o meu cupom de desconto para conseguir aí ter 15% de desconto na assinatura Premium, tá? E aí? Essa nem fui eu que coloquei. Nossa, gente, estouramos, hein? Olha que belezinha. Olha que adianta, hein? Se desse pra levar 2 desse aqui, ó, ia ser maravilhoso. 2 desses tratores. Nossa, apertei um botão aqui que era pra tirar foto. Nada a ver. Chegando. Mais um, mais um. Mais um. Esse foi o que eu coloquei, né? Tem um ali, ó. Ali não é muito bom pra gente, tá bem longe, né? Mas espera aí, será que eu consigo descer ali, gente? Se eu descer vai dar ruinzaço. Se eu descer pra cá, ele cai. Se eu descer pra cá, ó, ele vai fazer ruim. Tenho certeza. Tá, eu vou descer ali e a gente vai andando. Melhor do que correr o risco de cair e se machucar, enfim. Dá até pra pôr uma aqui, ó, onde tá esse caminhonete. Ou ali, onde tá aquele monte ali, ó. É o que eu vou fazer. Eu vou subir a encosta, subir ali e colocar uma tirolesa. Porque aqui é área de EPs, né? Ó, se eu descesse assim, na hora que eu descesse ele ia bater, ia cair, assim.
Ia ser cômico pra vocês verem, mas ia ser péssimo pra mim, porque eu ia ter que refazer tudo. Vou sair dessa área um pouco turbulenta, né? Bem, eu não calculei que eu ia ter que voltar em North Mountain City. Mas pelo menos a gente já completa essa parte, né, do resgate. Já salva aí o nosso amigo, que estava em apuros. Espero que ele tenha aprendido a lição dele. Infelizmente, as lições mais importantes a gente aprende fazendo, né? Seria ótimo se não fosse assim, mas infelizmente é assim. Então, se você tem a oportunidade de aprender sem tomar na cabeça, sem ficar se preocupando em se complicar e tudo mais, seja grato e use essas chances, viu? Porque na maioria das vezes é se ferrando que a gente aprende. Pensando que aqui só vê gameplay? Não, gente. Aqui é experiência de vida. Tem de tudo um pouco. Esse é o pico que eu queria chegar? É, né? Eu tenho que parar de colocar as tirolesas nos picos, porque o que acontece? Depois eu não consigo descer, né? Que nem aqui. É um ponto bom. Mas não precisa ser aqui. Pode ser num lugar que seja mais de fácil acesso, né? E nem era esse que eu queria, era o outro, eu acho. O outro é maior, vamos ver. A gente tem mais uma aqui. Aí, vou conectar ali, ó. Conectar ali embaixo. Na hora de descer, eu ia cair de cara, né? Ó, aqui não cai de cara, ó. Pronto. E ali... ali parece muito mais convidativo. Eu vou tentar pular, se não der eu venho e coloco aqui. Não tá tão longe, né? Não é tão difícil. Tem uma caixa para fotógrafo aqui, ó. Vou aproveitar e vou pegar. E aí ela já contribui, né? Pra carga. Pra carga não, pras estrelas, né? Olha, alguém fez xixi ali, hein? Um cogumelozinho. Então, Sam, prometo que... Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, amigo. Só mais um pouquinho. Aqui não ficou legal não, hein? O outro pico é melhor. Acho que o nosso amigo tá cansado já dessa travessia perigosa que a gente tá fazendo aqui. O pico é bom, não é ruim. A questão é ele perde acesso àquele ali, ó, que é justamente o que eu queria. Ó. Nossa, ia ser perfeito. Se ele conectasse assim, ia ser lindo. Mas não vai rolar, né? Aparentemente. Não é o que nós queremos agora, né? Tá, então vou voltar lá e colocar naquele lado. Pelo menos dar acesso a dois lugares diferentes, né? Musiquinha de tranquilidade, né? A gente chegou num ponto aí de paz. Fizeram uma pegadinha. Ainda vai andar mais um pouquinho ainda. Tudo isso para facilitar depois, tá, gente? Quando você... De repente você tá jogando, aí você vai querer fazer as missões para pegar todas as estrelas. Aí você vai ter que fazer várias entregas, né? E essas tirolesas bem posicionadas ajudam assim pra caramba. Só colocar num lugar onde a gente não quebra a cara quando descer. Aqui, né, que eu tinha programado. Aí, ó. Maravilha. E pra ficar melhor a gente desce de carro ainda. E deixa um carro lá pra elas, olha aí.
Opa, calma, não cai não. Olha aí que belezinha, ó. Vou colocar as coisas que estão no trator, né? Colocar na caminhonete, colocar o trator na caminhonete, colocar a gente na caminhonete. O bom do fim do mundo é que ninguém tem posse de nada, né? Tudo é pra ajudar todo mundo. É um momento que é os humanos contra a natureza, né? Oxe, que isso? Manobras radicais aqui. Obrigado. Mas o nosso caminhão tá aí, ó. Persistir verificando o ID. Beleza. Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. É, não era bem por aí que você tinha que passar, Sam, mas tudo bem. Vou deixar passar dessa vez, hein? Não, aqui. Armário privado. Pegar as nossas coisas de volta. As nossas cargas e tudo mais. Coloca na caminhonete. Tem uma outra caminhonete agora, né? É, a outra não apareceu aqui. Caminhonete 1, 2... tá bom. Certo, fazer aqui as entregas que a gente pegou ali em cima para ela, né? Tem mais algumas também. Ah, você chegou. Que bom. Você é especial, sabia? Jamais vou esquecer o que fez por nós. Disponha, moça. Isso aumentou bastante as estrelas, hein? Espero que a gente se encontre de novo em breve. Muito em breve, moça. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Eu acho que eu coloquei tudo no lugar errado. Hein? Coloquei mesmo. Tudo isso aqui era para estar na outra caminhonete. Caminhonete 2. Ah, aliás, nível 3, né? Isso aí. Isso, garoto. Olha lá, agora não tem nada aqui, né? Mas muito obrigado, Nevix93. Vou colocar umas curtidas aqui pra você. Vamos levar aqui o nosso companheiro Bom dia, Sam. para lá. Continue persistindo. De lá, sem demora, a gente vai pro... Nossa, desculpa, galera. Uhul! Ai, meio alto, hein? Ai, será? Meu medo é que tivesse estragado tudo. Ah, é pra lá que a gente vai. E aí a gente já entrega o resgatado, né? O nosso portador novato. E aí a gente sobe a montanha e faz a parte do alpinista e tudo mais que precisa ser feito. Essa caminhonete de repente deu um gás. Eu não vou reclamar não, quanto mais rápido melhor. Já chega onde precisa chegar e acabou. Aqui. Beleza. Sempre tenta pegar esses caminhos que já estão pisados, ó. Geralmente eles não te levam em rascadas, mas por via das dúvidas dá sempre uma checada com o radar. Nós não queremos surpresas, né? Acho que ninguém quer surpresas, né? Então pelo menos desse tipo, a gente quer de outros tipos. De preferência daquelas que todo mundo espera ansiosamente, porque é algo legal, né?
Beleza, chegamos aqui à nossa trilha. Olha, essas estradas, elas consomem muito material, né? Acho que eu já disse isso outras vezes, mas eu tô impressionado com a quantidade de material que elas consomem, né? Bem, aqui não tem muito o que fazer, a gente só vai colocar o rapaz aqui para os cuidados da unidade, subir, entregar o que precisa entregar, tem que ir lá na alpinista, no alpinista, né? Armas detectadas. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Fiquem tranquilos, hoje a gente vai ter de novo aí o nosso bebê como companheiro. Compensada, outra vez eu não consegui trazer ele, né? Mas não foi por maldade, tá, gente? Eu realmente queria fazer a entrega. Olha aí, mais um cliente satisfeito, hein? É o segundo, terceiro que a gente entrega aqui, né? Bebam água, galera. Olha aí. Essa estrelinha não sobe de jeito nenhum, hein? Caracas. Nossa, tiramos um lá. Que absurdo. Caracas. Temos aí cores para o robô amigo. Faz tempo que eu não vejo o robô amigo, inclusive. Os robôs concluíram as entregas. Beleza. Certo, vamos lá. Vamos ver os pedidos aqui. Primeiros robôs. Tá, para robôs eu vou mandar esse aqui. E só, né? Porque não tem outro. Vamos ver os pedidos padrão. Alpinista, 60 quilos. Talvez a gente consiga. Metais, bacana. A gente não vai para lá agora. Filho do escritor, bebidas saudáveis. Nossa, bastante bebida saudável, hein? Tá bom, vamos ver. Ver se vai caber, né? Olha aí, coube. Que sorte, hein? Agradecemos sua Beleza, vamos lá. Então agora é hora de entregar as coisas. Então temos uma nova entrega para o filho do escritor. Já entregamos o alpinista. E seguimos montanha acima agora. Ah, montanha acima. Talvez consigamos colocar aí o filho do escritor na rede, né? Quem sabe? Esperança é a última que morre? Vamos lá? Ó, a gente tá levando bastante coisa pra ele, hein? Se ele não entrar na rede agora, ele é um sem vergonha. Correndo o risco aí de ficar sem bateria até. Eu só vou usar o necessário da bateria, gente, porque eu não quero ficar sem bateria com a caminhonete abarrotada de coisa pra levar, né? Ninguém merece. É assim, ó. Pode ser que não dê nada, mas também pode ser que dê. Então, é melhor a gente se precaver, né? Você me deu um susto agora, achei que tava desligada aqui a gravação, gente. Imagina todas essas horas de gravação aqui sem gravar. Não que eu já não tenha feito isso, né? Saga do Batman, da série Batman, que eu diga. As primeiras séries que eu fiz, não, foi a primeira série que eu fiz, né, no canal. E sabe Deus quantas vezes eu tive que regravar ela, porque aconteceu alguma coisa. Mas foi bem gostoso. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Beleza, vamos entregar aqui. Quem sabe ele entra na rede Kiral. Vamos lá, cruze os dedos. Sempre um prazer, Sam. Você deve ter músculo de aço para carregar tudo isso. Nossa.
Olha, músculo deve ter sim, mas as próteses ajudam bastante. Os esqueletos e tal, né? Aê, uma estrela! Uhul! Os robôs entregaram lá. Maravilha. Perguntei por aí sobre a rede que você está construindo. Se eu puder fazer um teste sem me comprometer com a UCA, eu prefiro. Olha aí, que bom. Ajuda, né? Mais um cantinho aí, né? No nosso mapa. Será que conta pro Deadman? Castanho arenoso. Máscara do Ludens. Obrigado. Vou pensar sobre a UCA e se ela é o melhor pra mim. Se cuida, Sam. Vou chamar você de novo. Até mais. Beleza, cara. Assim você já me ajuda já. Disponível. Acesse. Olha aí como já melhora bastante, né? Pedidos para os robôs. Já pode mandar um robô lá. E beleza, vamos seguir então. Agora sim, vamos lá. Restrições a armas revogadas. Temos ali uma entrega para fotógrafa que eu peguei daqui. No meu caminho, eu vou dar uma passadinha lá. Só recarregar a bateria aqui, ó. Sobe pra montanha e acabou. Ali, ó. Maravilha. Bem que eu acho que aquela outra lá embaixo vai carregar mais rápido, hein? Vou terminar de dar as curtidas aqui, beleza? Vou carregar nessa outra aqui que é mais rápido. E já ajuda o outro jogador aí, né? Tá mais pra trás, aí. É bem mais rápido mesmo, né? Olha lá a carga indo. Boa. Show. Aqui, dá pra passar por aqui? Ah, beleza. É, o filho do escritor não contou, né? Pro Deadman, não falou nada com a gente. Ou só conta quando entra pra UCA. Eu não sei. Também não tem problema, porque o vídeo de hoje só termina quando nós tivermos o bebê. Até lá, a gente segue firme e forte. Talvez não tão forte, mas firme estamos aí. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Vou pegar essa carga aqui. Acabou. Era isso. Achei que ia fazer alguma diferença, porque a carga dela, né? Fotógrafa, mas não fez diferença nenhuma, então vamos seguir aqui. Os materiais que eu tenho são materiais de entrega, então eu não vou precisar parar em lugar nenhum. Olha, nem sabia que tinha um abrigo aqui, hein? Deve ter uns materiais bacanas aqui pra gente usar, ó. Mas eu não vou ver isso hoje, não. Não nesse vídeo, pelo menos. A gente vai pelo outro lado, né? A gente sabe que o outro lado não tem briga com IPs. Não queremos aí uma briga desnecessária, né, gente? Vamos lá. Não tem porquê, né? Só quero passar para outro lado, gente. Não precisa nem me notar. Ui, caracas! Era assim, é?
Tinha um ponto que a gente conseguia passar, não tinha? Oxi. Ô, caracas. Não é pra cá não, hein? Mais pra baixo. Ó, tem muita carga, não dá pra correr o risco de danificar ela não, tá doido? Imagina o prejuízo pra galera que tá esperando, gente. Aí, era aqui, ó. Sabia que tinha um lugar. Passou pelo menos umas 4 vezes só, né? Oi, eu de novo. Carrega aí pra mim, por favor. Vergonha na cara? Não, não tem muito não. Quase nada. Só mais um pouquinho, beleza. Oi. Vamos lá, seguindo o nosso caminho. Com alegria no coração, boa vontade. Vamos lá. Bem, eu vou dizer porque que eu tô indo aqui, né? Porque talvez você não tenha visto o vídeo anterior aí, sei lá. Vou tentar relembrar. Mas desse lado da montanha, geralmente não tem luta contra EPs. Então a gente consegue passar lá pra cima de boas. Não tem briga, não tem nada. Opa! Só às vezes a caminhonete decide que ela vai fazer o que ela quer, mas até aí. Aí ela faz isso sempre, não faz muita diferença. Não precisa de um motivo pra isso. Tem uma canivete, ó. Uma caminhonete. Que a chuva tá deteriorando em algum lugar aí. Porque todos os lugares que a gente interage, todos os itens, se a gente usa um veículo, alguma coisa, ele fica com a nossa tag lá. Então, quando ele for destruído, inevitavelmente a gente vai receber a mensagem. Por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Ah, eu só queria descer. Ah, desce, menino. É, pode descer assim, não tem problema. Só desce. Isso. Cadê o doutor? Cienticista. Não. Aqui, beleza. Por aqui vai ser enrosco fazer isso. E pelo caminho normal, né? Pra quem inventar. Nossa, a nevasca tá braba aqui, hein? Detonando a caminhonete. Aí, chegamos em algum lugar, hein? Infelizmente não consigo contribuir com nada aqui. Eu já vou lá no médico, que aí eu já entrego o que preciso entregar pra ele. A gente já passa pra Mount. Aí tem a alpinista, mas aí tem as tirolesas, né? Pra dar um grau aí pra gente. Por fim tem o alpinista. E sabe Deus pra onde ele vai querer que a gente vá agora, né? Vou entregar algumas coisas. Vamos pra um amigo, né? Conhecido, não sei. Tava lá no e-mail, eu não lembro agora o conteúdo do e-mail. Sem briga, Sam. Tá querendo arranjar briga com quem agora? Aí, chegamos, beleza. Tem umas cargas generosas aí pra eles, né? Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Vou entregar aqui. Ah, o portador. Excelente. Excelente. Parece que tudo está em perfeitas condições. E tá mesmo, poxa. Veio na caminhonete, bonitinha. Só demos um salto gigante num lugar, mas de boa. Tem entrevista aí pra ler hoje. Beleza. Dá pra construir mais estruturas. Máscara do Ludens ganhou uma cor nova. Mochila também. Mais itens, ok. Ah, aliás, encontrei uma coisa que deve ser útil para você. Fique à vontade para pegar. Bolsa de sangue de alta capacidade. Maravilha. Claro que eu quero. Se as de pouca capacidade eu já estou usando tudo.
Tente não deixar a saúde de lado. Beleza, vamos ver os pedidos dele. Roboticista, a gente vai antes do alpinista, certo? Beleza, dá pra ir. Caracas, meu, 1080 quilos. Como assim, cara? Não dá pra levar isso tudo, tá maluco? É muita coisa. A Mountain dá pra levar, beleza, no caminhão. É, esse aqui já foi, né? Esse aqui foi um C, eu vou levar esse e o da roboticista, porque tá aqui do lado. Agora do alpinista eu teria que levar sozinho. Só isso, levar um trator e ir nas costas, né? Que aí daria pra levar tudo, eu acho. Mas essa aqui dá pra levar, solventes experimentais. E esse aqui que é em Mountain, né? Então dá pra levar também. Correndo no caminhão, gente, dá pra levar tudo. O problema é que não dá pra subir a montanha com o caminhão, né? Daria pra fazer a entrega pela metade também, né? Daria. A gente pode levar um pedaço, depois levar outro pedaço. Que bom. Dizendo que eu não peguei material quase nenhum aí pra fazer ponte nesse vídeo até agora, né? Eu não abandonei a ideia, hein? Vou colocar essa caminhonete aqui pra ela... Caminhonete não, esse caminhão pra dar uma reformada, hein? Logo logo ele vai estar destruído. Se não foi o aviso que a gente viu, era dessa caminhonete, né? Desse caminhão. Bem, de qualquer forma eu vou colocar ele na garagem, tá, gente? Então tranquilo. Podem ficar em paz. E não dá pra levar o caminhão lá pra cima, né? Eu vou pegar tudo que for da roboticista e vou subir. Escaneando o ID da frente. Verificando o ID. Aprovado. Identificação do traje. Liberado. Bem-vindo, Sandport Bridges. Nossa, olha quanta mercadoria. Agora essa estrela sobe, hein? Fazer as entregas. E aí, Sam? Bem-vindo de volta. Não tá fácil pra ninguém, né? Nossa, você realmente cuidou de tudo mesmo. Na real, cara, ninguém diria que isso não é perfeito. Nossa, agradeço as palavras. Olha aí, quantos S's, hein? Ó, mais uma estrelinha. Mais banda. O número de robôs que podem ser usados simultaneamente aumentou de 2 para 3. Caracas. Estabilizador, bacana. O problema é que tudo que vai na mochila ocupa espaço, né? E eu uso para colocar as granadas. Mas dá para adaptar, né? Valeu. Você é uma inspiração pra gente. Beleza, vamos lá. Pedidos para padrão do uso de robôs. Tudo para os lugares que a gente não vai, tá, gente? Sempre é isso. Então, cerâmica, eu vou mandar para lá. Nesse caso só tinha um robô, então de boas. Tudo que for para roboticista, a gente pode levar agora, porque eu vou subir agora, né? Então, tem tudo, né? Porque precisam ser coisas que caibam no tratorzinho. Bem, então isso aqui... Alpinista eu vejo depois, médico depois. Acho que é só essa então, hein? Que eu posso levar até um trator. Então eu vou pôr nas costas, beleza? Deixa eu arrumar aqui, ó. Solventes são dela. Ó, coube nas costas, caramba, Sam. As costas largas, irmão. Aqui já não é dela. Então, só ali já dá pra levar bastante coisa, né? Olha aí, bostas, ó. Desculpa, gente. Botas. Então, vamos lá, que a gente vai levar aqui. Como tá tudo conectado já, eu vou levar só um trator. Que eu vou descarregar aqui.
colocar tudo o que for dela. O nosso tratorzinho. O resto no Sam. Na verdade, vamos fazer o contrário, né? Colocar tudo o que é dela no trator e o que sobrar no Sam. Aí, ó. Show de bola. E bora fazer a entrega aí. Certo. A gente pegou tudo que tem aqui da geneticista, né? Conecta aqui. E bora. Tenha uma viagem agradável. A ideia aqui vai ser entregar tudo da roboticista. Daí a gente volta. Vou dar uma acertada no fone de ouvido aqui, senão eu vou ficar gritando com vocês. Olha aí o caminhãozinho do Coringa. Nossa, falar em Coringa, galera, compartilhar com vocês. Eu não sei se eu que não sei jogar o jogo, sei lá. A PSN, ela disponibilizou aí o... Oxe, que isso? Ah, entregas refrigeradas. Que beleza, hein? Beleza, vamos lá. Tem que ir para climas mais frios. Então, beleza, a gente já tá subindo para lá. Então, eu tô jogando Liga da Justiça Derrote... Não, peraí. Não é Liga da Justiça, é Esquadrão Suicida Derrote Liga da Justiça, né? E assim, depois que você termina, tem o que seria aí as outras temporadas, né? Só que assim, pra eu jogar as outras temporadas, eu não posso pegar e só jogar as outras temporadas. Eu tenho que chegar num nível compatível com aquela temporada. Ou seja, eu tenho que jogar pra caramba um jogo que repete um monte de missão pra poder ver as missões de história do jogo, sabe? É assim, eu não sei se é eu que não soube jogar, se tem algum outro jeito. Sei que eu fiquei bem decepcionado e desisti. Só joguei a primeira parte da história mesmo, que quando você derrota a Liga da Justiça, né? O Superman é o último que você derrota. E aí você vai e derrota o primeiro Brainiac. Aí você descobre que tem mais um monte de Brainiac. Assim, a premissa eu achei bem legal. Falei, nossa, da hora, agora eu vou começar atrás de vários outros Brainiacs. E de coração mesmo, eu tava bem propenso a ignorar o fato das missões serem sempre as mesmas, né? Pela história, porque eu queria ver a história. Mas aí quando eu descobri que eu ia ter que jogar várias vezes a mesma missão, nossa, me deu um desânimo. Fiquei triste de verdade. Aí eu falei, ah não, tá explicado porque que deu errado. Infelizmente, né? Eu não sou a favor de algo quando dá errado. Eu acho que as pessoas perderam o emprego, foi uma situação bem ruim, né? Vários jogos aí que iam sair não vão sair por causa disso. Mas deu pra entender por quê. É a obrigatoriedade de você consumir o material, é muito ruim. Aí eu desisti do jogo. Tava até pensando em trazer pro canal, mas não vou trazer não. Então aqui tá tudo completinho, ó. 12, 3 de 3, 6 de 6. Ó, você aí? Opa, eu aqui. É uma boa carga. Obrigado, hein? Isso porque eu deixei elas zoarem um pouquinho, ó. Eu vacilei. Tem cargas que ficam melhor no frio. Olha aí, level 2 agora. Dá pra trocar a nossa, hein? Ó, nível 3, maravilha. Mais materiais, beleza. Aí, mais materiais ainda. Acho que a gente completou, hein, galera? Ah, não, faltou só um pouquinho. Você é demais, Sam. Te devo uma. Volte sempre. Que isso, dona. Tamo junto. Pedidos padrão, vamos ver o que ela tem. Médico. O que mais? Temos aqui. Estação meteorológica, não. Não vamos pra lá agora. Mountain Knot, beleza. Isso aqui a gente pode entregar, porque a gente tá indo pra lá. Tá. Essas duas aqui dá pra entregar agora.
né? Que é a protótipos de servomotores de alto desempenho e substâncias tóxicas, beleza? Do médico também, porque a gente vai ter que ir para lá de qualquer forma, né? Já leve esse aqui também, molas de alta elasticidade. E é isso. Beleza, eu tenho um trator. Vamos fazer um esqueleto desse. Nossa, vai cerâmica nele, hein? Então, vamos lá. Colocar isso aqui tudo no trator. Isso aqui a gente vai equipar. E sucesso. Coube tudo no trator, hein? Que coisa boa. Vamos lá. Então, aqui a gente tem que levar essa carga de Vogue aí para Mountain. Então a gente vai direto para não detonar ela. Tava falando sobre o jogo do Esquadrão, gente, eu fiquei muito decepcionado. Nossa, quando eu vi lá que eu ia ser obrigado a jogar o jogo várias vezes, repetitivo as missões, porque as missões deles são bem repetitivas, aí eu falei assim, chega, não quero mais, não vou jogar, porque não é um estilo de jogo que agrada todo mundo. A mim não agrada, de fato. Eu sabia que não agradava, mas eu queria ver a história, porque eu gostei da história. As piadas, sabe? Tava tudo muito legal. Mas aí obrigar você a jogar as DLCs que são iguaizinhos do jogo, sabe? Não muda nada. Mas pra jogar elas você precisa estar com um level lá. Fora que o jogo é extremamente complexo, no sentido de... Ou eu que sou bem confuso nesse ponto, pode ser também. Mas eu achei ele muito complexo, sabe? Eu não sei se é porque eu não tenho o hábito de jogar jogos online. Enfim, não sei. Mas... é um jogo que eu desisti. Assim, eu não fico feliz de dizer isso, porque... eu nunca desisti de jogar um jogo de verdade, sabe? Tipo, desisti, não vou jogar nunca mais. Mas esse é um jogo que eu não quero jogar nunca mais. De verdade, eu entendi porque que ele foi esse fracasso. Sabe? Eu acho que de tudo, a última coisa que você pode fazer com os jogadores é obrigar eles a fazer alguma coisa para progredir na história. Eu posso estar falando uma besteira aqui, pode ser que exista uma outra forma de jogar. Se tiver, inclusive, vocês souberem, diz aí nos comentários pra mim, eu instalo o jogo e começo a jogar de novo, porque eu realmente queria saber como termina o jogo, sabe? Não é que eles vão explicar tudo isso e tal, mas jogar pra atingir level, né? Simplesmente não consigo, galera. Não sei se ficou claro o que eu disse. Mas basicamente é assim, tem lá a primeira DLC do jogo, que é a do Coringa. Pra você começar a jogar a DLC do Coringa, você tem que ter um nível da crise atual, que é do Bane. Acho que é nível 30 pra poder começar a jogar outra, sabe? O jogo ele te limita. E eu só queria ver as DLCs, jogar o modo história, sabe? Mas não, você tem que fazer as missões, são extremamente cansativas, repetitivas. Eu falei, não. Não é pra mim. Então vamos entregar logo isso aqui antes que ele se deteriore e exploda na nossa cara, né? Aí, Sam. Olha, cara, me desculpa te incomodar de novo, mas a gente não ia pedir se não fosse importante. Olha só que fortão. Isso é muito mais do que um portador devia conseguir carregar. Cara, eu sou o portador, né? A lenda, tá escrito lá na bandeira dele. Valeu. Você é uma inspiração pra gente. Certo, vamos ver aqui os pedidos dele. Se tem alguma coisa pro médico, a gente já leva, porque a gente tá indo pra lá, né? Vamos levar aqui. O que é isso? Produtos de beleza, olha aí. E tem pro alpinista, mas a gente volta aqui e faz na sequência. Que a gente já pegou, né? Esse aqui o robô tá fazendo, né? Só pra dar aquela checada, pra ver se a gente não tá esquecendo nada. Tá, fechou. Terreno a gente já tem. Agora, galera, não vai dar pra levar o caminhão.
Fiquei animado que eu ia poder levar o caminhão, mas não vou poder. Eu vou deixar essas cerâmicas aqui para eu poder levar depois, né? Pra fazer as estradas e tal. Não precisa levar elas, não. Os dois é pro médico, beleza. Vou deixar aqui. E aí eu reciclo. Beleza. Agora a gente vai entregar o que precisa entregar. Os materiais eu já reciclei. Ele diz aí, foi uma boa ideia, né? Começar a editar essa parte da logística, né? O vídeo fica bem mais direto, eu acho melhor. Não sei se vocês estão gostando também. Mas eu acho mais prático assim. Vou tentar ir por aqui, vamos ver se funcionou a tirolesa. Porque tem uma aqui, tem uma lá na porta dele, né? E nem fui eu que coloquei nenhuma delas. Ó, nem fui eu mesmo. Mas foi muito bom, parabéns para os responsáveis aí por essa engenharia. É mais fácil do que vir de carro. Tem uma terma ali, né? Beleza, vamos entregar. Olá, Sam. É um prazer ver você de novo. Excelente. Parece que tudo está em perfeitas condições. Certo. Daqui a gente vai lá para o alpinista, tá, gente? Sem mais delongas aí. Ah, aliás, encontrei uma coisa que deve ser útil para você. Fique à vontade para pegar. Excelente. Sangue de alta capacidade. Quero, com certeza. Uma coisa que eu gasto pra caramba é bolsa de sangue, né? Tente não deixar a saúde de lado. Certo, vamos lá. Pedidos padrão. Sei que tem pra Mountain aqui. A gente vai pra lá de qualquer forma. Vamos levar. 30 minutinhos. Criptobiontes. Beleza. Do alpinista eu vou ver se eu consigo levar em alguma outra ocasião. Agora vai ficar muito zoado pra levar. Boa, esse tem tempo, então a gente já vai entregar aqui já. Eu que agradeço, doutor. Obrigado por você não ter desistido. Cenário, né, gente? Certo. Mais uma ida. Pronto. Agora sim, a gente vai pegar as cargas pro alpinista, levar até ele. E pegar a missão dele para poder ver onde isso vai nos levar. Mas como prometido, o vídeo só acaba quando tivermos aí o bebê conosco. Beleza, vamos entregar aqui. E aí, Sam? Bem-vindo de volta. Não tá fácil pra ninguém, né? Nossa, como você chegou aqui tão rápido? Caramba, você é o cara mesmo, hein? Olha, eu posso dizer que eu vim voando, viu? Nossa, bem difícil bater as estrelas ali, né? Valeu. Você é uma inspiração pra gente. Certo, vamos ver aqui se tem uma coisa para alpinista. Ó, para alpinista tem aqui. Materiais educativos. Para o bebezinho, né? Que mais? Alpinista. Nada para alpinista? Não. Beleza.
Show. Vou colocar aqui, certo. Agora nós temos entregas para o alpinista. Tudo isso aqui é para ele, ó. Não tem mais nada na estante. Show. Armário privado que a gente vai precisar levar. Não vou precisar nada disso. Acho que é bom levar isso aqui, porque vai pedir pra gente fazer alguma coisa lá por cima, né? Eu imagino que os amigos dele sejam alpinistas também, né? Logo, né? Granada hemática, vai que a gente arranja uma briga lá, sei lá. O que o Sam tá levando? Âncora, ok. Spray de reparo. Era pra outra caixa, mas eu vou deixar aqui. Uma âncora. Eu não estou levando escada, só uma. Então uma vai ter que ser suficiente. Beleza, tem aqui as nossas granadinhas e o resto é entrega. Show de bola. Vamos lá. Beleza, galera. Por fim, vamos finalmente levar lá ao alpinista Tenha uma viagem agradável. os coisos dele e ver qual que é a bendita missão que ele quer dar pra gente, né? Inclusive tá ali na descrição que é através desse pedido, né, que a gente vai avançar. Ele mostra quando a gente sai do centro, do lado esquerdo na tela, tem as informações da missão que a gente tá atualmente, né? E vai ser bem rapidão, porque a gente tem a tirolesa para ajudar. Já começou a dar uma azedada as coisas, né? Mas nós já esperávamos por isso. Essa tempestade de neve é um veneno para as nossas caixas. Agora é para cima, né? Qual que é? Aqui? Vou testar, né? Essa foi a que eu coloquei em cima, né? Porque tem uma que vai levar a gente bem pro lugar onde o alpinista vive, né? E a outra a gente tem que andar um pouquinho. Acho que é essa mesmo. A de baixo é a que ajudou a gente no início, né? E essa de cima é a que eu coloquei. Eu acho, não tenho certeza. É, foi eu mesmo que coloquei. Beleza, agora a gente pega essa outra. Recebemos aí um e-mail do médico. Agora fica a dúvida, será que eu coloquei no lugar certo? Quando eu descer ela vai me derrubar penhasco abaixo? Vamos descobrir, galera. Aí, ó, deixou certinho, hein? Gostei de ver. Agora a gente dá uma agachadinha, né? Nossa, aqui eu avacalhei. Podia ter colocado uma corda. Mas tudo bem. Uma escada, né? Porque ela vai descer geralmente com trator, né? Trator não desce em corda, né? Geralmente ele despenca na corda, né? Só dá um upzinho nas nossas caixas, né? Eu lembro que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, sempre antes de fazer uma entrega, eu usava um spray de reparo nas cargas. Ai, gente. Deixava as caixas bem bonitinhas. Sam Bridges, precisamos que você entregue um pacote a alguém. Ela é um pouco esquisita. Mora ainda mais perto das nuvens do que nós. E a pesquisa que ela está fazendo? Bom, é uma coisa maluca. Coisa de forças ocultas, mas ela não ficaria muito feliz em me ouvir falando isso. Ela jura que está investigando os mistérios do cosmos. Enfim, eu encontrei essa pedra com a marca de uma mão nas montanhas. E quando eu comentei com ela, ficou toda animada. Eu sei lá que tipo de contato imediato ela acha que isso significa. Mas eu queria saber se você pode entregar a pedra para ela. Fazer parte da OCA me fez perceber algumas coisas. Há várias pessoas por aí tentando entender o Death Stranding do seu próprio jeito. Claro, as ideias dela parecem delírios de gente doida para mim.
mas são mesmo importantes para ela e eu queria ajudar. Com a sua assistência, lógico. Vai encontrar o pedido oficial no terminal. Caramba, depois dessa intimada aí é melhor mesmo, né? Fazer. Obrigado por ter vindo. E pensar que você trouxe isso até aqui sem um arranhão sequer. Um dia, me passa umas dicas. Pode deixar, em vez de você escalar, você usa tirolesa. Aí, maravilha. Cor pra máscara, pra mochila. A propósito, tenho uma coisinha pra você. Não é nada demais, mas se facilitar a sua vida. Olha aí. Âncora de escalada Kiral. Olha, facilita, cara. Toda ajuda é bem-vinda, obrigado. Espero que você não tenha nenhum problema no caminho. Certo, vamos lá então. Pedidos padrão. Temos aqui do alpinista para o alpinista, não vamos fazer agora. Centro de distribuição ao norte de Mountain City, não vamos fazer também. Mas é bom saber que tem, né? Certo, entrega de fragmentos de pedra espiritualista. Isso aqui vai ser a nossa conexão com o bebê, né? É o último ponto de conexão aí que o Deadman quer. Leve os misteriosos fragmentos de pedra do alpinista do abrigo 4115 para a espiritualista no abrigo 4108. Os fragmentos possuem marcas de mãos e podem ser uma pista importante relacionada ao Death Stranding. Enquanto estiver lá, peça para a espiritualista entrar na rede Kiral. Perfeito. Certo, eu vou fazer mais um CQP, que eu só tenho 2. Opa, é que eu tô fazendo 2, né? Vou fazer só um. Spray de reparo eu já tenho. E é isso. Vamos colocar aqui o trator, né? Também no trator. Inclusive, todo o resto das coisas a gente vai pôr no trator também. Afinal de contas, quanto menos coisas o Sam estiver carregando, melhor, né? Melhor equilíbrio para nós. Sam, é igual a de South Knot City. Um turbilhão com tanto Kiralion que chega a ser anormal. Pouco a pouco tá chegando perto de Mountain Knot. Tá chegando. Pelo menos eu acho. Mas não dá pra ver. Não a olho nu. Os dados não mentem. É o mesmo fenômeno temporal que te jogou numa zona de guerra. Como sabe? Mas não era... O Cupid aguenta a maioria dos picos, mas a gente não previa outra supercélula. Outra supercélula? Eu disse que é igual a de antes. Mama, é você? Me pegou, Sam. Já tem um tempo. Mas não é isso. Mollingen, Lockney, dá na mesma. Um corpo, uma mente, um ser. Não adianta distinguir. Não nesse mundo. Estamos todos conectados. Lembre disso. Pedido atribuído. Caracas, essa foi a ligação mais bizarra que a gente já recebeu. Mas vamos lá. Bem, aparentemente o que dá pra entender aí é que tem outra daqueles teletransportes lá que a gente fez, né? E tem alguma coisa aqui que a gente deixou passar, hein? Deixa eu dar uma olhada. É estranho, não tem nada aqui pendente. Vamos ver no armário privado. Não tem nada. Bem, deve ser itens compartilhados, mas não vou fazer isso agora. Então, sobre a ligação, aparentemente tem mais um daquele teletransporte que levou a gente pra aquela situação meio bizarra da outra vez, né? Então, vamos lá, vamos subir aqui, entregar e enfrentar os nossos desafios. Tá pra aquele lado lá. Aprovado. Arma protegida.
Restrições à armas. Bem, eu não vou colocar nenhuma tirolesa pro lado de lá, porque a gente vai colocar ela na rede Kiral. E aí quando a gente colocar ela na rede Kiral vai começar a aparecer as construções, né? Da galera. Pra não ficar em duplicidade ou a gente gastar à toa, né? Nossa, gente, tem coisas que eu não me lembro desse jogo, né? Eu só vejo já faz um tempo. E essa versão é diferente da que eu joguei, então eu nem arrisco sugerir que tem algumas outras coisas, sabe? Mas... uma tempestade. Mas... eu vou lembrando as coisas à medida que vai acontecendo, sabe? Que nem essa ligação da Mama aí. Ou da Lockne, enfim, seja lá qual for o nome delas agora. Eu lembrei certinho o que vai acontecer. Eu já vou antecipar pra vocês, esse vídeo vai ser longo. Vai ser bem mais longo do que eu esperava. Justamente porque eu não lembrava do que vai acontecer. Mas tudo a seu tempo. Deixa eu pegar aqui um CQP. Eu falei que eu não ia colocar nada. Mas eu não quero perder tempo, então... eu já vou garantir que vai ter um pelo menos pra gente voltar, né? A gente vai precisar voltar. Eles colocaram nesse pico aqui. Seja por isso, a gente coloca aqui, ó. Ele pega aquele ali, beleza. Já fica apontado pra lá, ó. Pra onde a gente vai. Beleza? Era essa a ideia aí. Mas assim, vai ser bem legal o que vai acontecer. Vai ser bem, bem legal. De fato, a gente vai ter o bebê de volta. Eu já vou adiantar pra vocês, pra vocês não ficarem com o coração apreensivo. É que eu não enxergo mais nada, coisa boa. A dúvida vai em linha reta, né? Ah, não pode exceder aí os 300 metros, né? Deixa eu já pegar um... o que, Sam? É. Pegar um outro CQP. Só pra gente não ficar sem aí a... Ele tem cobertura, então não dá pra construir nada, esquece. Vamos só passar por aqui mesmo, torcer pra não se perder e já era. Ah, dá pra usar o sonar, ó. Segurando a mochila pra não cair, né? Ele vai andar mais devagar, mas vale a pena. Ainda bem que a gente optou por usar esse esqueleto aí de escalada, viu? A gente ia durar segundos aqui sem ele. Isso aqui é desesperador, né? Eu acho que eu tô no lugar errado, né? Com certeza, isso aqui é uma montanha. Eu não ia conseguir passar por ela. Só as caixas indo pro beleléu, hein? Vamos. Com você, cara. Você aí ou aqui, claro, mas tô contigo. Beleza, estamos quase lá em algum lugar. Nossa, a sensação que eu tenho é que o vento tá empurrando ele pra trás. Eu sei que você consegue, cara. Eu já vi você escalar lugares piores. Eu ia falar com um sorriso no rosto, mas é mentira. Então eu nem vou falar. Beleza. Você
Imagina passar isso aqui todas as vezes, sem chance. Colocar a tirolesa e acabou. Cuidado com a neve pesada. Obrigado por você ter avisado com antecedência. Certamente deu para se preparar. Está próximo já. Logo chega onde a gente precisa aí. Mas eu fico bem aflito de fazer qualquer coisa sem visibilidade, gente. Pegar, pra mim, dirigir. Nossa, teve uma vez que eu tava voltando de São Paulo, tava chovendo, uma chuva. E, nossa, aquele dia eu decidi que eu nunca mais vou dirigir em dia de chuva. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Sabe, nem que eu tenha que acordar mais cedo no outro dia, mas eu não vou mais dirigir naquela quantidade de chuva. Eu tava assim a visão, ó, não enxergava nada. Não conseguia ver nada. Fui a viagem inteira apreensiva. Cheguei aqui em casa, eu tava com uma dor de cabeça, o corpo doído, parecia que eu tinha tomado uma surra. E aquilo, né? O corpo sente a pancada, né? O estresse e tudo mais. Não vai dar pra subir por aqui, não. Achei que fosse dar, mas acho que vai ter que dar uma voltinha. Aí naquele dia eu decidi não dirigir mais em chuva. Visibilidade zero, sabe? O pessoal todo maluco dirigindo em alta velocidade. Assim, eu não... Sinceramente... Se não precisa, não faça, galera. Aê, chegamos. Ufa! Tem lugarzinho pra morar, hein, minha senhora? Oxa! Vamos entregar aqui. Sam Bridges. Estava esperando por você. O alpinista me contou tudo sobre você. A marca de mão que você trouxe, ou impressão, como eu prefiro chamar, é uma pista vital. Vem de uma era muito anterior aos primórdios da história humana. Eu vou datá-la e desvendar a causa do Death Stranding. E quando eu fizer isso, todos os segredos do cosmos serão revelados. Você sabia que esta montanha costumava ser uma pirâmide na antiguidade? É verdade. Não há lugar mais próximo da praia do que este. Do manancial, uma fonte de poderes desconhecidos. Como é que você acha que sua rede Kiral funciona? Só estou divagando. Me mostre a impressão. Obrigada. Está em excelentes condições. Você trabalha com excelência, moça. Vocês perceberam que ela é bem parecida com a outra Prepper, né? Se a gente conectar ela, vai ficar mais fácil de ver. Muito bem. Me conecte à rede Kiral. Beleza, mais uma pessoa conectada. Espiritualista. Aí já dá pra perceber, né, quem que ela é. Entrevista com Preppers, a espiritualista. Agora tenho tudo de que preciso para datar a impressão. Quando tiver o resultado, vou compartilhar com você e seus colegas da Bridges. Você fez uma boa ação, Sam. Caso encontre mais alguma coisa, traga direto para mim. Vou aguardar. Deveria ficar com isso. Certamente vai ser útil na sua jornada. Presentinho.
Nó do amor. Propõe uma mochila, né? Até a próxima, meu caro. Sam, deu certo. O BB-28 está em ótimas condições. Não há sinais de ligações remanescentes ou alguma saudade. Talvez a memória tenha sido apagada mesmo. Agora só falta você conectá-lo e levá-lo para um passeio. Eu queria devolver o mais rápido possível, mas... eu não quero. Na verdade quero, mas é um pouco mais complicado. Quê? Temos um problema. Deve ter ficado sabendo da supercélula gigante indo direto para Mountain Knot City. Saí da minha unidade para realizar mais alguns testes com o bebê em campo. E agora não consigo mais voltar. Sabe a cabana perto da montanha? A nordeste de Mountain Knot? Me encontra lá. Ver o que a gente tem aqui de pedido? Certo. Recursos de combustíveis preservados com VOG para desenvolvimento de um material. Bem, difícil de entregar, né? Porque, ó, onde eu tô, aonde que é que ela quer que entrega. Não vai dar pra fazer. Eu já tô definindo porque eu vou primeiro ver o Deadman, depois eu vou ver isso, tá, gente? Beleza, espiritualista, Mountain Knot. Ok. Tá. A maioria das cargas que ela tá pedindo pra entregar são muito difíceis. Então vai ficar pra próxima. Vamos focar aí no que realmente nos importa nesse momento, que é encontrar o Deadman. Está... Até daqui a pouco. Isso aí. Daqui a pouco. O Deadman tá aqui, ó. Olha aí, o filho nasceu. Bacana. Legal, galera, bacana. A supernova se formando, ó. Caracas, gente, olha isso. Meu Deus. Aí é demais, hein? Ixi, esse amigão tá cansado, hein? Vou tomar um negocinho aqui pra dar um grau nele. Ai, vamos colocar então uma tirolesa por aqui pra gente poder... Se a gente pega pelo menos aquela tirolesa que já está conectada ali, por algum motivo me parece uma boa ideia. Vamos colocar aqui. Vamos ver se vale a pena, né? Um abrigo ali, a gente pode pegar material depois. E tá bem em cima da onde o... Bem em cima, ó, da onde ele tá. Boa, vamos lá. E vamos nessa. Alguém subiu por aqui, ó, pela encosta. A pessoa que colocou essa aqui. Foi bom, mas eu não sei se foi muito bom, não. Vamos ver. Olha aí, hein? Exatamente isso que me dá medo. Na hora de descer. Mas beleza. Colocou num lugar que tá funcionando. Isso aí é bacana, é legal. A cabana tá ali. Só precisa chegar agora até ali. Corre. Se ele dá uma deslizadinha, melhor ainda. Deslizar, Sam. Não tem crise não, cara. Ninguém vai te julgar, não. Ainda bem que a gente tá com esse esqueleto de multiterreno, hein? Senão a gente tava ferrado. Se com ele já não tá muito fácil, né?
Imagina sem ele. Estamos chegando, Deadman. Nossa, imagina como ele deve estar desesperado, né? Tem uns Kryptons aqui.
Redman. Ah, ainda bem que deu certo. Cadê você? Eu não sei. Eu tô vendo tanques e soldados. Os uniformes datam de mais de um século. Segunda Guerra Mundial, suponho. Viu o homem liderando os soldados? Não. Eu acho que ele é o cara que você me falou. Aquele guerreiro escroto que estava atrás do bebê? Ele deve ser nossa passagem de volta. Eu não sei. É só a minha segunda vez. Sem o bebê vai ser difícil achar ele. Sorte sua que o bebê está aqui em ótima forma, só te esperando. Onde te encontro? Alguma coisa chama atenção aí perto? Eu tô no esgoto. Peraí. Eu tô vendo uma torre pela abertura. Uma torre quadrada, logo acima de mim. Tá legal. Vou procurar uma entrada pro esgoto. Você me espera aí? Com prazer. Vou ficar paradinho. Se eu demorar muito, não vai dar. O quê? O guerreiro escroto. Ele não estava atrás de mim, mas do bebê. Ah, que merda. É. Se ele tá procurando alguém, é você. Ah, não. Anda logo, Sam. Relaxa. Eu já tô indo. E não conecta o bebê. Isso vai atrair o cara. Ah, caramba. Mas você odeia bebês mesmo? Eu conectei porque tava morrendo de medo. Desconecta, agora. Já fiz isso. Não deixa levar o bebê. Como? Se ele aparecer com soldados, o que você espera que eu faça? Resista? Se eu tiver que escolher entre o bebê e a minha vida, olha... Não. Eu vou desligar. Sam. Não é fácil ser eu. Sem mulher, filhos, amigos. Tentei me consolar com a companhia dos mortos. Aos poucos, viraram parte de mim. 70% de mim. Te conhecer me abriu os olhos. Você é especial, Sam. Caracas, hein? Clifford. Vou de novo aí. Vou pegar nossos equipamentos, né? É bom que eles fizeram questão de colocar nossos equipamentos bem perto, né? Pra gente poder... bem em linha mesmo, pra gente meio que seguir um caminho, né? Bem, isso aqui é outra praia, né? Ou a mesma praia, não sei dizer. Mas é do mesmo cara. Isso é um fato, né? Importante. A gente encontrou a entrada para os esgotos, hein? Viu? Calma, sim, vai dar tudo certo. Calma, calma. Ali, ó. Beleza. Ah tá, o Odredeck tem função de... luz, né? Bacana. Legal, né? Apaga, acende. Acho que esse é o único momento que eu usei o Odredeck de lâmpada. Via de regra, eu nunca tinha usado. Tem uma escada ali, ó. Essa mensagem é só para explicar como usar o Odredeck dentro, né? Não tem muito segredo, se você segurar a bússola, ele mira. E aí ilumina onde tem a mira, né? Oxe, a gente tinha que subir, não descer, né? Mas tá bom. O bebê da entrada acabou de passar aqui, a boneca. Por aqui. Opa! E aí? Pensa esse choro, hein? Estamos chegando perto, galera.
E você, cara? Uma dessas galerias deve ser aberta. Aqui, ó. Droga. Caiu, quebrou tudo. Por aqui. Continua falando aí, Deadman. Eu vou te encontrar. Sam, aqui. Sam. Lu. Acho que voltou ao normal. Daqui. Que bom. Talvez seja uma praia especial para soldados mortos em guerra. É melhor cair fora logo. Mas que surpresa. Você não abandonou o bebê. Uma ferramenta valiosa? Nunca. E as lembranças? Sei. Fica aí. Eu tenho outras lembranças para resolver. Eu vou derrotar ele. Assim a gente sai. Olha, tô entendendo por que se importa tanto com o bebê. Hã? É uma ferramenta. Vida e morte não deviam importar. Mas nós tivemos uma ligação também. Não é? Não é ferramenta. Se chama Lu. Lu? Nome legal. Aí, galera, o bebê voltou. Agora sim a gente tá preparado. Aparentemente ele voltou sem as memórias, né? Porque o Sam tentou conectar ele várias vezes e na historinha ele ficou com uma cara meio esquisita, né? Mas enfim, vamos lá. Nós temos aqui de equipamento até agora. Temos as nossas granadas. Boleadeira. Uma granada em mão, né? A caçada recomeça, hein? Uma galerinha ali. Ah, tá ali, ó. Vou começar. Brincadeira, hein? Beleza. Eu prefiro granadas, tá, gente? Mas vocês podem usar a arma que vocês quiserem, tá? Eu acho mais eficiente as granadas. Pelo menos contra o Clifford.
Agora ele tem o nome, galera. Então aqui não é muito diferente de uma luta contra as EPs gigantes, né? Vou pegar aqui, o que é isso? É escopeta, né? Beleza. Dá, meu bebê. Com sangue. A gente usa o Odredek pra identificar onde eles estão, né? E à medida que a gente encontrar, a gente acaba com eles. Vou pegar aqui mais uma bolsa de sangue. Muito boa e importante. E acho que nós encontramos alguma coisa. Não é uma arma muito eficiente longe, tá, gente? O negócio aqui é tirar de perto, né? Que isso, cara? Uma lança-mísseis ali, né? Ó, o Clifford tá ali, ó. Safado. Eu vou trocar pra granada. E aí ele vai tomar granadada. Aí, beleza. Vamos dar essa travadinha porque ele já foi. O Sam é igual o Venom, ele tem problema com com os sons muito altos. A gente dá uma esperadinha pro sangue recuperar energia, né? Se a gente não tiver em batalha, o sangue vai regenerar à medida que você tem bolsa de sangue, né? Ou você come aí os criptobiontes e tal. Então sempre sai da luta. Entra na luta, faz o que você precisa fazer e sai. Assim que tem que ir. A galera tá por aqui, hein? Cadê você, bebê? O Odredek tá doidão, ó. Cadê meu bebê? Meu amigo, se você não sabe onde tá seu bebê, eu sei onde tá o meu. Aqui comigo. Eu não sou um desnaturado. Bebê querido. Parece que ele tá aqui em cima, né? Cadê você, bebê? Pelo menos é onde o Odredek tá apontando, né? Vou tentar subir aqui. Dá, meu bebê. Olha aí onde ele tá, ó. Ai! Vamos, vamos, vamos. E é loucuragem. A luta aqui foi de insanidade pura. Não era pra ter entrado aqui nessa linha de fogo, não. Aqui, ó. Mais uma. Aê. Vou pegar aqui a nossa... Aê. Toma. Nossa, foi meio desesperadora essa aqui, hein? A gente apareceu bem na cara dele. Meu Deus. Não foi muito inteligente, não. Nossa, que distorção assustadora. Vai. Ele desceu por aqui, né? Quer dizer que eu podia ter subido por aqui, né? Olha aí, temos umas granadas, beleza. Bolsa de sangue, armadura. A armadura é bacana, hein? Uma boa ideia agora.
Opa, cadê? Então aí. Melhor mira, hein? Acabou. Não, acabou? Caraca, achei que tivesse acabado. Atirem! Não, cara, não é assim, atirem. Nossa, fiquei surdão, peraí. Calma, cara. Peraí, deu um ruinzaço aqui pra mim. Onde estão minhas coisas? Peraí. Oi, quem sou eu? Meu nome? Nossa, caiu foi tudo. Ixi, tô recuperando energia aqui, gente. Eu já vou ali já. Babaca safado. É aquele ali que jogou um míssil sem vergonha. Vou pegar aqui algumas coisas, senão a gente não vai conseguir lutar contra ele. Vou evitar mais. É, toma. Mais uma. Aê, mais uma pra você. Bebê, isso é tudo culpa minha. Eu jamais devia ter te colocado naquela prisão. Bebê. Caracas, que tenso, hein, galera? Relatório da obliteração 1, 2 e 3 em Manhattan. Lou! Como vai a nossa criança? Não reage. Ei, olha só. Acho que já começou a gostar de mim. Vocês dois apagaram, então os trouxe pra cá.
Você tinha razão. O que você fez lá devolveu a gente pro nosso mundo. Eu botei sua carga e equipamentos no seu armário. Você dormiu um dia inteiro, feito um morto. Eu já voltei pra Capital Knot. A praia da Fragile tá ajudando bastante. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Achei alguns registros de 10 anos atrás. Uma morte súbita no meio da cidade. Uma jovem na flor da idade. Perceberam a obliteração quando já era tarde. O marido, que era membro da Bridges, tinha Duns. Ele tentou, mas não conseguiu chegar a tempo. A cidade toda foi varrida do mapa. Só restou uma grande cratera e ele. Porque ele era repatriado. Todos queriam respostas. Teria ele escondido o corpo da mulher de propósito? Único sobrevivente e único suspeito. Culpá-lo era fácil. E culparam. E pouco depois, culparam a Bridges também. O homem se sentiu responsável e foi embora. E a esposa que morreu se chamava Lucy. Estava grávida, coitada. O filho deles ia se chamar Lu. É mentira. É verdade. A Presidente Strand me contou. Ela falava de você toda hora. Não era para ele ter cortado laços e sumir, ela dizia. Dá pra calar a boca! Espere um pouco. Sente-se lá. Eu já te contei sobre o meu corpo. 70% veio de cadáveres. E você quer saber o real motivo? Porque a história que você ouviu, eu inventei. Na verdade, sou o monstro de Frankenstein. Artificial. Feito de células-tronco pluripotentes. E quando a vida não se manifestou em todos os meus órgãos, substituíram os defeituosos por órgãos dos mortos. Nunca tive um aniversário. Um fantoche de carne sem alma. Sem carro. Um homem morto. Quem nasce do jeito tradicional tem praias. Você tem. O bebê também. Já eu não tenho essas conexões. Sem mãe, sem pós-vida, sem praia. Entende agora por que sou tão obcecado por tudo isso? Por que entrei na Bridges? A zona de guerra. Aquela era uma praia horrível. O estranho é que eu não odiei. Sabia que você ia me buscar. Nunca havia me sentido assim. Ligado a alguém, qualquer um. Não era para você ter cortado laços e sumir. A Presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo para ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Ah, isso. Você estava segurando. Uma plaqueta de identificação. Americana. Não foi nada fácil arrancar da sua mão. Clifford Unger. Tá escrito aí. Pesquisei ele no banco de dados. E encontrei. Forças Especiais dos Estados Unidos. Lutou no Kosovo, Iraque, Afeganistão. É ele. Bom, foi só o que descobri por enquanto. Você deve estar coberto de matéria quiral da batalha. Hora de tomar um banho, não? Ah, eu não vou junto dessa vez. Aquilo do Die Hardman já não é mais um problema. Eu garanti que nossas conversas não sejam gravadas.
né? Sam, tá na escuta? Você já deve suspeitar, mas o tempo aqui parou enquanto estavam na zona de guerra. Se o meu raciocínio estiver correto, a dimensão onde vocês estavam é um tipo de praia. Bom, para explicar melhor, nossos corpos, o Ra, ocupam o mesmo mundo, mas as almas, nosso Ka, têm praias individuais. Essas praias se originam do nosso cérebro por meio das crenças, religião, filosofia e assim por diante. Portanto, uma praia pode ser qualquer coisa, e essas coisas formam um multiverso. Porém, quando muitas pessoas morrem de uma vez, as praias podem se emaranhar e gerar um campo de cordões. Esse fenômeno é acentuado em épocas de guerra pela presença generalizada de mágoa, raiva e medo, e faz com que as praias se misturem com mais facilidade. Praias assim são como uma prisão, onde os eventos se repetem por toda a eternidade. É só você imaginar um toca-discos. Quando a agulha pula, a mesma frase é tocada de novo e de novo. Eles vivem uma batalha sem começo nem fim, que vai e volta sem parar. A área que você visitou era o leste europeu na Segunda Guerra Mundial. O que é estranho, já que o homem que você encontrou, Clifford Anger, não participou desse conflito. É um mistério. Mas se você conseguir me conectar à rede Kiral, descobriremos muita coisa. Uma granada EX número 0. Aí, Sam. Se tiver, tem um pedido. Quando estiver pronto, suba pro terminal de entrega. Beleza, galera. Então é isso. Banho tomado, um pouco mais da história Death Stranding descoberta aí. Para quem não vai ficar pela leitura de e-mails, eu me despeço aqui, agradeço vocês terem vindo até aqui. Se porventura vocês tiverem interesse em ver posteriormente, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu aconselho vocês a ficarem, porque toda a parte de background do jogo é descoberta aqui, tá? Como eu já disse várias outras vezes. Mas, de qualquer forma, não é para todo público. Isso eu entendo. Então, se vieram até aqui, muito obrigado. Eu agradeço demais, mesmo que não fiquem. Aos que vão ficar, muito bem-vindos. E bora para a leitura de e-mails aí. Até mais, galera. Para quem não vai ficar. E para quem vai ficar, bora ler os e-mails aí. Certo, tem coisa pra caramba pra ver, hein, galera. Quem ficou foi guerreiro, viu? Tem algumas músicas aí, a gente ganhou uma, né? Other Me, essa aqui. Recomendo que escutem as músicas, são muito boas. Vamos lá nos arquivos de dados, temos algumas entrevistas. 5 entrevistas, né? Então vai ser um pouquinho mais longa essa leitura aí. Começando pelos Preppers. Entrevista com Preppers, a espiritualista. 1 ano atrás, abrigo pessoal. Nunca conseguiram explicar o Death Stranding e duvido que consigam algum dia. Certamente não com a ciência. Ela é mais adequada para fazer observações e medidas. Objetividade. Você pode observar e medir o quanto quiser, mas isso não vai lhe deixar mais próximo de obter um conhecimento. Às vezes é preciso expandir a sua mente e abrir o seu coração. Procurar as almas dos mortos, ouvir as ondas da praia. Na antiguidade não havia barreiras entre os reinos. As pessoas andavam livremente entre o nosso mundo, o espaço sideral e o mundo dos mortos. O que seriam os mitos e as lendas além de registros dessas jornadas? Minha pesquisa apenas confirmou este fato. As pirâmides do Egito e da América Central, as linhas de Nazca, o Stonehenge, eram todos portais construídos pelos humanos para que pudessem acessar a praia. Com certeza você percebe que a sabedoria do passado agora é mais importante do que nunca. Seria bom se o pessoal da Bridges se lembrasse disso. Entrevista com Preppers, o médico. 1 ano atrás, abrigo pessoal. Eu sei o que você deve estar pensando. Por que esse Prepper está dizendo que é um médico? Não se preocupe, você não é o primeiro. Mas fica tranquilo, pois eu sou realmente o médico. Tenho até certificado, se bem que a agência que me entregou já nem existe mais faz tempo. Então eu não vou ficar ofendido se ele não valer muita coisa. Mas com ou sem uma licença, as pessoas ainda precisam de médicos. Preppers também ficam doentes, sabia?
Não é algo tão difícil assim de entender. A maioria das pessoas se arrasta para algum hospital da cidade quando tem alguma coisa errada. Mas aqui, no meio do nada, isso não é bem uma opção. Não podemos simplesmente deixar as pessoas aqui para morrer. Você sabe muito bem o que vem depois. Então, faço o que posso para ajudar. Por aqui sou o único com quem podem contar para mantê-los vivos. Dou um jeito de encontrar alguém que me leve para onde quer que precisem de mim. Mas essa maneira dificilmente é a mais eficiente. Também não sou muito fã dos portadores. Ouvi que a Bridges está tentando levar todos para a rede Kiral. Se for tão boa como ouvi, talvez as coisas melhorem. Poderiam fazer todo tipo de diagnóstico e até alguns tratamentos sem ter que sair do meu abrigo. Espero que consiga trazê-la para cá em breve. Tem um monte de pessoas lá fora contando com a nossa ajuda. Outros. Do relatório da obliteração em Manhattan. Registro desconhecido, gravação desconhecida, tudo é desconhecido. Quem diabos é você? Essas foram as últimas palavras do médico. Na época, ninguém sabia sobre quem ele estava se referindo. E, para ser honesto, havia problemas mais urgentes para resolver. O médico em questão era um cirurgião especialista em cesariana. Mas naquela ocasião, o trabalho que estava fazendo era um pouco incomum. Sua paciente era uma mulher que sofreu morte cerebral e estava no 7º mês de gravidez. Ela foi colocada em uma unidade de suporte à vida. Mas como sua pressão sanguínea estava abaixando e o feto mostrava sinais de bradicardia, decidiram operá-la. Como todo o procedimento foi transmitido para os médicos pesquisadores por uma rede de circuitos fechado, temos a sorte de ter a gravação do que aconteceu. Pelas imagens, o corte foi feito sem nenhum incidente. Aparentemente, o plano era remover o feto do útero e imediatamente colocá-lo na UTI neonatal, onde receberia os cuidados necessários. Claro, antes disso, o cirurgião teve de cortar o cordão umbilical. Foi nesse momento que tudo mudou. Quando a mão do médico tocou no cordão, neste instante, ele disse suas terríveis últimas palavras. Quem diabos é você? Do relatório de obliteração em Manhattan 2. Depois de muitos testes e experimentos, concluímos que esse incidente foi um evento de aniquilação causado pelo contato do médico com alguma coisa, ou alguém, que ele viu ao tocar o cordão umbilical. Embora depois tenha ficado claro que o médico estava se referindo a EPs. Naquela época, ninguém sabia explicar a real causa do incidente. Um tempo depois, alguns argumentaram que se pudéssemos recriar as mesmas condições, uma mãe que teve morte cerebral, um feto, um cordão umbilical, então as EPs poderiam ser detectadas e o mistério Death Stranding seria solucionado. De fato, essas foram as hipóteses que conduziram os experimentos e pesquisas do governo. Eles chamam os fetos que usam de bebês Bridge, e sua pesquisa de experimentos com bebês. Pouco tempo depois que o programa do governo iniciou, ocorreu a tragédia de Manhattan. Do relatório de obliteração em Manhattan 3. Os experimentos com os bebês foram realizados em uma instalação governamental em Manhattan, de maneira tão sigilosa que até mesmo agora pouco é conhecido sobre eles. Entretanto, uma coisa que sabemos com certeza é que os experimentos terminaram em um trágico fracasso e foram diretamente responsáveis pela total aniquilação da ilha de Manhattan, assim como pela morte do presidente, que estava acompanhando pessoalmente as operações. Ele foi sucedido pela então vice-presidente Bridget Strand, que logo após sua posse, acabou com todos os outros experimentos com bebês e mandou destruir todos os arquivos. Com sua firme liderança após a obliteração, ela fez grandes avanços para parar o caos e a instabilidade que se espalhavam por toda a nação. Ela jurou que ia reconstruir a América e fez de tudo para cumprir essa promessa. Em resposta, surgiram separatistas contrários à reconstrução. Suas ações se tornavam cada vez mais agressivas. Uma das facções até mesmo conseguiu obter documentos referentes aos experimentos com bebês e alguns especulam que estão usando essas informações para reiniciarem secretamente esse projeto. Naquele tempo, entretanto, não sabiam de nenhuma unidade bebê que tenha sido criada com sucesso, e os bebês no geral continuaram sendo um tabu em círculos governamentais. E acabaram as entrevistas, galera. Por isso que eu falo, é importante assistir essa parte também. Tem muita coisa rolando. Bem, eu vou deixar esses aqui de solicitação para depois, né? Então aqui tem os itens do Deadman. E em cima tem aí um chip do Jay. Vamos começar aqui como de costume, de baixo para cima, né? O filho do escritor, abóboras são como a Arca de Noé. Senhor Sam Bridges, quantas vezes já foram? Perdi as contas. Mas lhe falo uma coisa. Cultivei tantas cabaças que eu não sei o que fazer com elas. Todo dia vejo mais dessas gracinhas surgindo para a vida. Meu coração aquece só de olhar para elas. Você se lembra da história da Arca de Noé? Aposto que não sabia que existe um conto bem parecido no Extremo Oriente.
Ele fala de uma enorme tempestade e de uma inundação gigantesca que se seguiu. Olhando aquilo, um homem fala para seu filho e filha se protegerem dentro de 2 cabaças. A enchente ficou cada vez maior e se tornou tão terrível que todos morreram. Menos as 2 crianças, das quais todos somos descendentes. Viu? Cabaças podem salvar o mundo. O mundo, não só a América. Não vejo a hora de lhe dar algumas, então venha na época da colheita. Olha aí, uma versão da Arca de Noé. A América só prende as pessoas. Sam, gostaria de lhe contar sobre o meu pai. Antes do Death Stranding, ele era um famoso escritor e estava sempre viajando. Não estou falando apenas da América, viajou o mundo inteiro. Ele não era do tipo que ficava em um lugar por muito tempo. Assim que se entediava, pegava o seu cantil feito de uma cabaça, claro, e voltava para a estrada. Quando eu era criança, ele me contava diversas histórias de suas viagens, sobre as terras depois dos oceanos. Ele até me contou sobre pessoas indo para a Lua. Meio irônico eu parar trancado em um abrigo depois de ouvir tudo isso, não é? Mas não será para sempre. Um dia vamos encontrar uma forma de voltar a viver lá fora, tenho certeza. E quando esse dia chegar, a última coisa que precisaremos é nos prender neste conceito de América. É por isso que eu não vou me juntar ao CA. Desculpa, Sam, mas é assim que as coisas são. Vamos ver por quanto tempo, né, meu amigo? Filho do escritor, eu vi o espaço em uma abóbora. Caracas, o que tem nessa abóbora, meu amigo? Sr. Sam Bridges, posso contar uma história de algo que aconteceu recentemente? Estava preparando o jantar quando, do nada, comecei a pensar em minhas amadas cabaças. Então fui dar uma olhada. Sabe o que encontrei quando cheguei lá? O exemplar mais extraordinário que já vi. Era maior do que eu, juro. Enquanto estava lá admirando, percebi que de repente eu estava em outro lugar. Dentro dela. E eu era um pequeno bebê. Um bebê em um mundo de cabaças gigantes. Ali cresci e me tornei um adulto. Só que em algum momento o mundo das cabaças também teve um Death Stranding. Então o que eu fiz? Distribuí cabaças para todas as pessoas que prenderam as EPs nelas e as incineraram. O mundo das cabaças estava salvo, graças a mim. Mas quando fui comemorar, acordei de volta em minha cozinha com a água da panela fervendo. Enquanto passei toda uma outra vida no mundo das cabaças. Apenas alguns minutos se passaram deste aqui. Claro, você pode falar que eu estava sonhando acordado, mas para mim foi tudo muito real. Já aconteceu algo parecido com você? Será que ele foi para uma praia, galera? A praia dele? Talvez? O médico. Conexões nos mantêm vivos. Como planejado, o terminal médico e a bioimpressora parecem estar funcionando. Ainda bem, agora a esposa do alpinista conseguirá receber o tratamento necessário. Você sabia que foi a minha cara metade quem criou esses 2 dispositivos? O terminal médico usa a tecnologia de holograma e a bioimpressora foi criada com base na engenharia das impressoras quirais que já existem. Claro, a diferença é que esse modelo pode ser usado para sintetizar remédios e substâncias orgânicas. Minha parceira gostava bastante da vida na cidade. Trabalhava como pesquisadora. Mas quando eu sugeri que mudássemos para cá para fornecer auxílio médico aos preppers, ela ficou muito feliz em me seguir. É ótimo para todos nós. Os preppers não podem sobreviver em completo isolamento. Nem eu. Não há razão para ser um profissional da saúde se não há ninguém para atender. Realmente precisamos criar e manter conexões de todo tipo. É nisso que você está nos ajudando, com suas entregas e expandindo a rede Kiral. Não tenha dúvida, nossos laços nos fortalecem. Mas acho que você já sabia disso, não é? Um pouquinho, cara. Mas dá para aprender bastante. Engenheiro de aparelhos médicos. O terminal só funciona por causa da rede. Agradeço novamente, não só por trazer o meu terminal, mas por estabelecer a conexão com a rede para que ele funcionasse. Se não fosse isso, ele não passaria de uma caixa qualquer cheia de circuitos e solenoides. A rede mudou outras coisas também. Para começar, agora é bem mais difícil para os médicos da cidade ignorarem os doentes daqui. Aquela atitude de o que os olhos não veem, o coração não sente. Sobre os que sofrem além de suas muralhas enlouquecia meu marido. Foi uma das principais razões para que nos mudássemos. Sem nem mesmo um mínimo de compaixão ou consideração, eles exigiam que as pessoas fossem para a cidade para serem atendidas. Quando aqueles pobres coitados inevitavelmente não conseguiam viajar, o número de cadáveres para o descarte de corpos incinerar aumentava. Não tinha como não me comover com sua paixão pela profissão. Sem pensar 2 vezes, juntei-me a ele. Casei-me com ele. Eu pensava nas múltiplas vantagens que a rede Kiral poderia trazer, o que me levou a elaborar um terminal que possibilitaria tratar remotamente os pacientes. Como ele deve ter falado,
temos apenas um agora. Mas se continuar funcionando bem e encontrarmos uma forma de produzi-la em massa, poderíamos ajudar muitas outras pessoas. Mas apenas se houver a rede para fortalecer o suporte. Então continue a expandi-la. Vai ajudar de mais formas do que imagina. O médico. Bolsas maiores, mais sangue. Você tem usado aquela bolsa de sangue de alta capacidade que eu fiz para você, Sam? Tenho certeza de que achará ela útil. Gostaria de poder imprimi-las sob demanda, mas por enquanto é simplesmente inviável. Materiais comuns não são suficientes para a fabricação. É preciso Kiralion. Além disso, a máquina que usei para a produção é especial e um tanto pesada. Reproduzir o processo em outro lugar não é bem uma opção. Claro, eu vou pensar nas possibilidades, mas enquanto isso, terei que fabricá-las aqui. Me desculpe, Sam. Não se esqueça de passar aqui e pegar algumas se você tiver a oportunidade. Elas podem salvar a sua vida. De fato, bolsa de sangue é muito importante nesse jogo. O alpinista. Cuidado com a neve pesada. Oi, Sam. Espero que você receba isso. O tempo pirou bastante há pouco e agora começou uma nevasca pesada. Não há visibilidade aqui na montanha e espero que você não tenha ficado preso também. Se não for tarde demais, sugiro que fique de olho na previsão do tempo e mantenha a distância. A visibilidade limitada não é o único problema da nevasca pesada. Sabia? A gente perde noção de espaço e não consegue medir distâncias. Bom, às vezes não tem nem como diferenciar o que está para cima e o que está para baixo. É bem assustador. Mas com o seu equipamento você não vai ficar totalmente desamparado. Você pode usar o seu mapa para planejar uma rota até seu destino. Isso vai aparecer sempre que usar o scanner de cargas do Odredek para marcar os seus arredores, mesmo que literalmente não consiga ver eles. Se você se perder, tente trocar para o modo bússola para confirmar o seu destino. Assim, pelo menos, você consegue se orientar na direção que precisa ir. Antes de mais nada, não entre em pânico. É fácil enlouquecer durante uma nevasca pesada, mas se conseguir ficar calmo, vai dar tudo certo. Boa sorte, Sam. Ainda bem que a gente descobriu tudo isso no uso, né? O alpinista. Tivemos um filho. E você tem luvas energizadas? Ótimas notícias, Sam. Trouxemos uma nova vida para esse mundo. Um menino. Ele e minha esposa estão bem. Estão dormindo tranquilamente ao meu lado enquanto escrevo essa mensagem. Sei que você é um cara ocupado, por isso não vou ficar tomando o seu tempo falando sobre a gente. Além do mais, tem outra coisa que queria te contar. Não quero ser presunçoso e sei que você é o melhor portador que existe. Mas até você deve ter achado trabalhoso fazer entregas nessas montanhas cobertas de neve, né? Bom, já experimentou usar luvas energizadas? Elas podem mudar tudo, veja só. Se você escorregar e começar a cair, as luvas vão ajudá-la a se segurar antes que despenque de um penhasco. Também servem como armas, caso as coisas fiquem feias. Só lembre-se de que elas usam sua bateria, então fica atento. E, ei, não me diga que nunca sonhou em usar um par de garras de metal igual um super-herói, Sam. Tá aí o Wolverine, né? Sabe, tenho um pressentimento de que você será um grande exemplo para o meu garoto quando ele crescer. Claro, só depende da gente, inclusive de mim, tornar o mundo um lugar melhor para ele e para as próximas gerações. Sei que sente o mesmo. Não vamos decepcioná-lo, Sam. E por último, essas aqui que eu vou ler no próximo vídeo, tá, galera? Por hoje é isso. Como prometido, o bebê tá aí, são e salvo, na incubadorazinha dele, ou na área de segurança dele, eu não me lembro como é que chama o certo. E pro próximo vídeo a gente vai em direção aí ao Heartman. Colocar ele na rede Kiral para que ele possa aí dar uns novos horizontes pra gente, né? Além dessas missões aqui que a gente tem para fazer, beleza? Então por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Cada missão cumprida é um elo a mais entre esse mundo partido. E pessoalmente, galera, tudo isso que venho fazendo aqui nesse projeto, com o canal, só faz sentido porque vocês estão aqui comigo. Tamo junto, diversos players. Enfim, tô um pouco emotivo. Se curtiu o episódio, comenta aí o que te pegou mais. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui no canal temos vídeos todas as terças, quartas e quintas às 18. E tem muito mais jornada pela frente, claro. E se quiser apoiar o canal de forma direta, o QR Code tá na tela e o link da doação tá na descrição. Até o próximo episódio. E seguimos conectados. E se você curtiu essa missão, dá uma olhada nas outras playlists do canal. Tem muita coisa incrível te esperando. Nos vemos em breve, diversos players.